Então, a aula de hoje, nós já vamos tratar das propriedades dos limites. Então, com essas propriedades, nós podemos fazer cálculos bem mais rápidos, sem o uso da calculadora agora, de qualquer tipo de limite. Então, alguém esteja atento aí com o microfone para quando eu perguntar, responderem. Para ficar ciente que está todo mundo aí, que não caiu a conexão. Então, vamos lá. Então, cálculos usando as propriedades dos limites. Então, supondo que C seja uma constante e os limites f de x quando x tende a A e g de x e o limite de g de x quando x tende a A existam, então tem que essas propriedades acontecer. C uma constante, C tem que ser uma constante, e esses dois limites aqui têm que existir. Então, se observou isso, os limites existem. Se é uma constante, então valem essas propriedades. O que quer dizer essas propriedades? Quer dizer que o limite, quando x tende a A, de f de x mais g de x é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, mais o limite de g de x, quando x tende a A. Ou seja, eu posso ter uma função complicada aqui, que seja difícil calcular esse limite, porém, quando eu quebro ela em duas funções distintas, né, então é uma função só, formada por a soma desses dois. Então, se eu quebro em duas funções, o limite de uma mais o limite da outra, fica mais fácil o cálculo. A mesma coisa com a subtração. Então, o limite de f de x menos g de x, então eu tenho uma função aqui que eu posso quebrar em duas funções e fazendo a subtração desses limites. Então, o limite de f de x menos g de x quando x tende a A, menos o limite de g de x quando x tende a A. E aqui também eu tenho uma função que aparentemente seria complicada, com esse c multiplicando com esse f, porém, se eu consigo quebrar essa função de maneira que esse c sai do limite, esse c sendo uma constante, então eu teria o limite de c vezes f de x quando x tende a A é igual a c vezes o limite de f de x quando x tende a A. E também quando eu tenho uma função formada por produto de duas funções. Então, o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A vezes o limite de g de x quando x tende a A. Da mesma forma que tem a multiplicação, tem o quociente também. Então, uma função formada pelo quociente de duas funções, então, limite de f de x sobre g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A dividido pelo limite de g de x quando x tende a A, desde que o limite de g de x quando x tende a A seja diferente de zero. Então, tem que ter essa condição aqui, né? Porque eu não posso dividir nada por zero. Então, o limite de g de x quando x tende a A tem que ser diferente de zero. Então, para ficar mais fácil o entendimento dessas funções, nós podemos dizer o seguinte dessas 5 funções. Então, essas 5 propriedades podem ser enunciadas da seguinte forma. O limite da soma é a soma dos limites. Então, fica fácil memorizar. O limite da soma é a soma dos limites. O limite de uma diferença é a diferença dos limites. O limite de uma constante multiplicada a uma função é a constante multiplicada ao limite desta função. O limite de um produto é o produto dos limites, e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. Então, nós temos essas 5 propriedades, as principais. Na realidade, a gente fala as 5 propriedades principais. Vamos ver um exemplozinho aqui da aplicação dessas propriedades. Então, use a propriedade dos limites e o gráfico de f e g para calcular os seguintes limites, se eles existirem. Então, 3 exemplos, né?
Um da soma, um da multiplicação e um do quociente. Então, eu tenho aqui a função f, essa em vermelho, e a função g, essa em azul. Então, só usando aquelas propriedades e o gráfico, a gente pode responder esses limites aqui. Vou mudar de cor aqui, vou botar preto. Então, vamos lá. Eu quero saber o limite de f de x mais 5 vezes g de x. Então, aqui, na letra A, eu posso fazer da seguinte maneira. Solução. Então, usando a propriedade, isso aqui é limite quando x tende a menos 2 de f de x mais... Lembre-se que aqui tem aquela propriedade do produto, limite de uma constante vezes uma função. Então, a constante eu posso tirar do limite também. Então, fica 5 vezes o limite de g de x quando x tende a menos 2. Então, observe, eu não conhecia essa função aqui. Eu não conhecia essa função, f de x mais 5g de x. Mas aí eu quebrei ela em uma soma, tirei a constante, que estava multiplicando, e aí eu fiquei com o limite de f de x quando x tende a menos 2, e o limite de g de x quando x tende a menos 2, vezes 5. Então, isso aqui está aqui no gráfico. Então, vamos lá. Menos 2, vamos dizer. Ó, esse 1 aqui não está aqui, não. Esse 1, na realidade, ele está aqui. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1 e aqui menos 2. Vou fazer um x aqui. Então, os meus números são esses. Aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, aqui vai ser 2. Aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui menos 2. Então, tá aí o gráfico. Então, eu quero quando x tende a menos 2. Então, quando x está vindo para cá, aqui é o eixo x. Então, eu quero quando x está vindo para cá, para menos 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. O que é que acontece com o f e com o g? Então, quem é o limite de f de x? Quem é o limite de f de x quando x tende a menos 2? Respondam aí, pessoal. Quando x está vindo para menos 2, quem é o limite de f de x? Quem é? É 1. 1. Muito bem. O limite a gente acompanha a curva. Então, pela direita está vindo para cá, pela esquerda também está vindo para cá. Então, como está indo para o mesmo ponto, está vindo para cá, esse ponto é o ponto 1. Então, esse limite aqui é igual a 1. Aí mais 5 vezes, que é o limite de g de x quando x está indo para menos 2. O g é essa reta aqui, que começa, que vem de cá. 0. 0, muito bem. Então, seguindo a reta, está vindo para esse ponto, pela direita, pela esquerda também está vindo para esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto 0. Então, ficou 5 vezes 0. Resposta. Qual é a resposta? 0. Dessa conta aqui Então, toda. 1. Então, resposta 1. Simples e fácil, pessoal? Simples e fácil, né? Então, muito simples, muito fácil. Simples. Então, feita a letra A. Vamos fazer a letra B agora. A letra B, o limite do produto. Então, veja, eu não sei aqui, olhando assim, essa função fg, quando x tende a 1, qual vai ser esse limite? Mas aí eu posso separar, né? Então, quebrar esse produto em dois limites. Então, aqui vai ficar limite de f de x
quando x tende a 1, vezes, já que é um produto, aqui é um produto, então vezes limite de g de x quando x tende a 1. Então vamos lá, vamos olhar cada uma dessas, o que é que acontece. Quando vem para 1, 1 agora é aqui. Então quando está vindo para cá, quando x está vindo para 1, tanto pela esquerda quanto pela direita. Qual é a resposta do F? Hein, pessoal? 2. 2, muito bem. Todo mundo está enxergando isso, né? 2 vezes. E o do G? Pela esquerda, está vindo para cá. Pela direita, está vindo para cá. Qual é a resposta do G? Não Hein, tem pessoal? limite bilateral. Como é? Repete aí, que eu não ouvi direito. Não tem limite bilateral. Não tem limite, não existe um limite. Por quê? Pela direita está dando menos 1 e pela esquerda está dando menos 2. Então, como os limites laterais são diferentes, pela direita deu menos 1, pela esquerda deu menos 2. Então, se eles são diferentes, resposta não existe. Se não existe, então se um deles não existe, a resposta é não existe esse limite. Então, aqui a resposta não existe. Então, para eu poder usar a propriedade, tem que existir os limites. Um deles não existiu, acabou-se. O limite desse produto aqui não existe. Vamos para a letra C. Letra C. Vamos lá, mesma coisa, vou ter que quebrar. Eu não sei quem é esse quociente, então vou quebrar em dois limites. Então vai ficar o limite de f de x, quando x tende a 2, sobre o limite de g de x, quando x tende a 2. Então, quebrei em dois limites. Vamos lá. X tende a 2 está aqui. Então, está vindo para cá, pela esquerda e pela direita. Eu não coloquei aqui um valor para ele. Eu vou colocar aqui um valor para ficar fácil. Não precisava, né? Porque observe que está vindo para o mesmo ponto. Aí. O F está vindo para esse ponto e o G também está vindo para esse ponto. Mas vou botar um valor aqui só para ficar didaticamente interessante. Então, vou botar meio. Vamos dizer que está no meio aqui. 0,5. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 dá quanto? Quanto, pessoal? Meio. Meio. Vou escrever aqui meio, viu? 0,5 em vez de 1 sobre 2, viu? Pode ser 1 sobre 2 ou meio, tanto faz. E o g dá quanto? Meio também. Meio também. Qual é a resposta desse limite? 1. 1. Um número dividido por ele mesmo, 1. Por isso que eu disse que não precisava colocar aqui, né? Já que está indo para o mesmo valor, podia ser um valor qualquer, um K sobre K daria 1. Resposta 1. Pronto. Então, bastante simples, bastante fácil. Então, é só entender essas propriedades e seguir. Agora, existem duas propriedades que são fundamentais para a gente resolver qualquer limite, que são essas daqui. Ah, não. Antes disso, vamos estender um pouco as propriedades, né? Então, nós vimos 5 propriedades. Porém, a partir dessas 5, a gente consegue fazer outras propriedades. Uma delas é usando a propriedade do produto, né? A propriedade 4, né? Então, se eu pego a propriedade do produto, que é f vezes g, e se eu faço f igual a g, o produto se transforma em uma potência, né? Porque era f vezes g. Se eu tiver f vezes f, vai ser f ao quadrado. Se eu tiver 3, f vezes f será f ao cubo, e assim por diante. Então, observe que lá a propriedade 4 dizia o seguinte: limite de f de x vezes g de x, quando x tende a, era igual
a limite de f de x, quando x tende a A, vezes o limite de g de x, quando x tendia a A. Então, eu tinha essa propriedade. Se eu faço f igual a g, então, se no lugar do g eu coloco f também, vou mudar de cor aqui, para ficar interessante, botar vermelho. Então, no lugar de g, eu escrevo f de x, então, no lugar do g vai aparecer f de x. Observe, limite de f de x quando x tende a A, vezes limite de f de x quando x tende a A. Isso é a mesma coisa que eu estou dizendo, que é limite de f de x quando x tende a A elevado a 2, né? Então, aqui se transforma em limite de f de x ao quadrado, né? F vezes f é f ao quadrado. Então, veja que quem está ao quadrado só é a função, não o limite, quando x tende a A. E aí, quando eu abro em um produto, eu tenho limite de f vezes limite de f. Então, limite de f vezes limite de f, observe que agora a potência ficou em tudo. Então, ficou limite de f de x quando x tende a A ao quadrado. Então, o limite da potência é a potência dos limites, independente de quantos termos forem. Então, por isso que é n, né? Pode ser 2, 3. Professor, Oi. e qual a diferença entre fazer primeiro a potência do f de x, depois tirar o limite, ou fazer tudo junto? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Às vezes, eu tenho uma função muito complicada aqui dentro, e quando eu separo, ou seja, eu não sei calcular esse tipo de função, que para mim parece muito complicado, e aí eu tiro a potência da função e coloco a potência em tudo, e aí fica uma função simples aqui dentro de ser calculada. Então, eu calculo esse limite, com o resultado depois eu elevo a potência, em vez de primeiro ter a potência para depois calcular o limite. Facilita muito. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Então, se o F é igual a G, eu crio outra propriedade, que é a da potência. Então, o limite da potência é igual à potência dos limites. E aí, para aplicar essas 6 propriedades, vamos precisar de 2 limites especiais. Agora sim, tem 2 limites especiais que facilitam o cálculo de qualquer função que eu tenha para calcular limite. Então, são 2 limites especiais bem simples, mas que nos ajudam a calcular qualquer função. Então, vamos ver esses limites especiais. Então, limite de uma constante, quando x tende a A, é igual à própria constante. E a propriedade 8, limite da função identidade, limite de x, quando x tende a A, é igual a A. O que eu quero dizer com essas 2 propriedades? Vou escrever aqui do ladinho. Eu quero dizer isso aí, que limite eu quero dizer que limite, vamos botar aqui, de 5, quando x tende a 2, por exemplo, isso é igual a 5. Eu não me preocupo de fazer cálculo nenhum. Limite de uma constante é a própria constante. Conseguiram entender isso, pessoal? Perguntar para vocês agora. Quem é esse limite aqui? Limite de menos 10 quando x tende a 0. Quem é esse limite? Menos 10. Menos 10, muito bem. Quem é esse limite? Limite de π quando x tende a 3. Quem é esse limite? O próprio π. O próprio π. Limite de E quando x tende a seno de x. Quem é esse limite? É. Quanto? O próprio E. Esse E aqui é uma constante, é constante de Euler. É 2,782 e por aí vai. Constante de Euler. Então, é um número, uma constante. Aqui também é uma constante, π, 3,14 e por aí vai. Então,
Limite de uma constante é a própria constante. Eu não preciso nem olhar para a parte de baixo. Eu vi, é uma constante? A resposta é a própria constante. Então, essa propriedade aqui é uma propriedade simples, mas que, se a pessoa não tiver atenção, não faz mais nada. Então, tem que saber essas coisas simples. A oitava, eu quero dizer o seguinte, que limite, se eu tiver assim, limite de x, quando x tende a menos 2. Quem é esse limite? -2. Menos 2. Bem simples. Limite de x quando x tende a π. Quem é esse limite? Pi. Π. E por aí vai. Limite de x quando x tende a 5/3. Qual é a resposta? 5/3. 5/3. Então, são essas duas propriedades bem simples, que sabendo bem ela, e as outras 6 propriedades que a gente viu até então, a gente consegue resolver qualquer limite, qualquer um limite, sabendo apenas essas duas propriedades simples e as outras propriedades, que é o limite da soma, é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença do limite, limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, limite do produto é o produto do limite, limite do quociente é o quociente dos limites, o limite da potência é a potência dos limites. Então, fácil de memorizar, bem tranquilo. Limite de uma constante, a própria constante. Limite de x, quando x tende a A, é A. E aí, do mesmo jeito que a gente tem a propriedade da potência, vocês podem imaginar que deve ter também a propriedade da raiz, né? Então, sempre vem uma propriedade e a sua inversa, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, né? Então, se pusermos agora f de x igual a x nas propriedades 6 e 8, então, no lugar da 6 eu colocar x, e na 8, então, na propriedade 6 e 8, vamos obter o limite especialmente útil. Antes de falar da raiz, tem essa propriedade aqui, que é o limite de x elevado a n. Né? Observe que eu não tinha essa propriedade. Eu tenho a da potência e tenho da identidade. Então, se eu coloco a identidade aqui, no lugar de f de x, eu vou ter x elevado a n. Vamos seguir passo a passo, daqui para cá. Então, se eu tinha limite de x elevado a n, isso aqui é igual a limite de x, quando x tende a A. Então, veja, eu não sei calcular essa potência, mas eu sei que esse limite aqui é, seguindo essa propriedade, isso aqui é igual a limite de x, tudo elevado a n, né? Então, o limite da potência é igual à potência dos limites. E aí, eu sei essa propriedade. E o limite de x quando x tende a A é A. Então, eu sei o que está aqui dentro. Então, isso aqui é A. A elevado a n. Então, por isso que o limite de x elevado a n, quando x tende a A, é A elevado a n. E agora, para finalizar, nós temos essa propriedade aqui, deixa eu apagar isso aqui, que é o limite da raiz. Então, o limite da raiz enésima de x é igual a raiz enésima de A. Então, a mesma coisa, né? Porque nós sabemos que raiz... Nós sabemos que a raiz... Vou usar aqui N e M. Vou botar qualquer potência aqui. Então, nós sabemos aqui lá do ensino médio que a raiz enésima de x elevado a n é a mesma coisa de x elevado a n sobre m, né? Na realidade é invertido, né? É invertido, é m sobre n. Porque se eu tivesse raiz quadrada de x, isso é igual a x elevado a meio, né? Que é 1 daqui com 2 daqui. Então, existe
essa relação, né? A raiz eu posso transformar em uma potência. Então, se eu tenho limite da raiz enésima de x quando x tende a A, eu não sei calcular esse tipo de limite, mas eu posso escrever isso dessa maneira. Limite, quando x tende a A, de x elevado a 1 sobre n. E aí sim eu tenho uma potência, então eu posso usar essa relação agora. Isso é igual a limite de x, quando x tende a A, elevado a 1 sobre n. E quem é isso aqui? Isso é A. Então, eu tenho A elevado a 1 sobre n, que é a mesma coisa de raiz enésima de A. Por isso que eu tenho que limite da raiz enésima de x, quando x tende a A, é raiz enésima de A. Então, eu tenho que seguir as propriedades. Então, eu não sei calcular isso, transformo numa potência, porque eu tenho a propriedade 6. Então, transformei numa potência. Eu sei que o limite da potência é a potência dos limites. Então, eu não sei calcular esse limite, mas eu sei calcular o limite de x. O limite de x é A. Então, no lugar disso aqui, entrou A. Ficou A elevado a 1 sobre n. E A elevado a 1 sobre n é igual a raiz enésima de A. Então, pronto. Temos todas as propriedades aí. 10 propriedades. Fundamental. Não pode esquecer que o limite de uma constante é a própria constante, que o limite de x, quando x tende a A, é A. Vamos andar, vamos ver, vejam como isso aí vai nos ajudar a resolver vários tipos de limites que parecem ser complicados, mas na realidade são bem simples. Exemplo, calcule os limites a seguir, justificando cada passagem. Então, vamos lá. Então, olha, tem uma função polinomial e uma função racional para calcular esse limite. Então, usando as propriedades, justificando cada passagem. Então, com calma. Então, vamos lá. Aqui eu tenho limite da diferença, da soma, o produto de uma constante pela função, da potência, tenho várias propriedades aqui. Então, vamos fazer passo a passo. Então, esse limite todo aqui vai resultar em limite de 2x ao quadrado, quando x tende a 5, é como se eu estivesse fazendo uma distributiva, menos limite de 3x, quando x tende a 5, mais limite de 4, quando x tende a 5. Eu ainda tenho coisas para resolver aqui. Ó. Tem uma constante para tirar. Aqui eu tenho uma constante para tirar e depois a potência para resolver. Então, primeiro eu vou tirar a constante. Então, vai ficar 2 vezes limite de x ao quadrado, quando x tende a 5, menos, sai o 3, que é uma constante, 3 vezes limite de x, quando x tende a 5. Aqui não tem o que fazer, só vou repetir. Mais limite de 4, quando x tende a 5. Aqui tem que me livrar dessa potência. Então, vai ficar, observe, ó, que é só essa parte daqui. Ó. Veja que o 2 não tem potência. Então, vai ficar 2. Muita gente se atrapalha, bota o 2 também na potência. 2 vezes o limite da potência é a potência dos limites. Então, vai ficar limite de x, quando x tende a 5, quando x tende a 5, elevado a 2. Aqui eu só vou repetir, que já chegou no passo final mesmo. Limite de x, quando x tende a 5. E aqui também só vou repetir. Limite de 4, quando x tende a 5. Então, observe. Observe que eu fiquei apenas com duas coisas para resolver aqui. Então, dessa função toda, basta eu saber agora quem é.
limite de uma constante quando x tende a A e o limite da função Professor, identidade quando x tende e a esse A. 2 aí? Oi? E esse 2 para colocar dentro da potência, não? Não. O 2, só quem está com a potência é o x. Então, o 2 saiu do limite, e o limite da potência é isso aqui. Ah, entendi, É entendi. igual à potência dos limites. Então, veja que eu só preciso agora saber essas duas coisas. Que é o limite da constante, é a própria constante. Que é o limite de x quando x tende a A, é A. Então, veja que se resumiu, todo esse cálculo aqui se resumiu em duas coisas. Então, aqui, quem é o limite da função identidade quando x tende a 5? Então, é esse caso aqui, limite de x quando x tende a A. Então, vai ficar 2 vezes esse limite aqui, quanto é? Só o limite de x quando x tende a 5, quanto 5 é? 5. Então, ficou 5 ao quadrado quadrado. menos 3 vezes. Quem é esse limite aqui? Limite de x quando x tende a 5? 5 5 de novo. Mais. Quem é esse limite aqui? Limite de 4 quando x tende a 5? 4 4. Constante. Limite de uma constante é a própria constante. Então, observe. Se resumir em duas coisas. Limite de x quando x tende a 5 e limite de 4 quando x tende a 5. Então, limite de x é o próprio para onde o x está indo. Então, nesse caso, 5. Limite de x é 5. Limite de 4 é 4. E aqui ficou uma conta que qualquer criança de sexta série consegue resolver, né? Então, é 2 vezes 5 ao quadrado, 25, menos 3 vezes 5, 15, mais 4. Isso aqui vai ficar igual 2 vezes 25, 50. Pode fazer essa conta logo. Menos 15 com mais 4 dá menos 11, né? E aqui vai ficar igual a 39, né? 50 menos 11, 39. Alguma dúvida? Mais Não, adiante a gente vai senhor. aprender a fazer isso aqui bem mais rápido, né? Por enquanto, eu quero passo a passo, que é para vocês memorizarem as propriedades. Limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é a diferença dos limites, limite de uma constante vezes a função é a constante vezes o limite da função, limite da potência é a potência dos limites. Então, por isso que passo a passo para vocês memorizarem todas as 10 propriedades. Mas mais adiante, a gente vai fazer bem mais rápido isso aqui. Então, para a atividade que vai aparecer para vocês daqui a pouco, vocês têm que fazer assim, passo a passo, viu? Não é para fazer rápido, não. Eu sei que a turma de vocês já passaram por isso, vocês sabem fazer mais rápido, então não é para fazer mais rápido, é para fazer passo a passo. Quem der o resultado rápido disso aqui, fazer direto e dizer que o limite é igual a 39, eu não vou considerar a resposta. É passo a passo. A mesma coisa aqui. Como a gente já fez bem passo a passo a letra B eu já vou fazer um pouco mais rápido. Então, a letra B vai ficar limite. O primeiro passo não pode simplificar, tem que fazer com calma. Então, limite de x, quando x tende a menos 2, disso tudo aqui. Então, de x elevado a 3 mais 2x elevado a 2 menos 1. Tudo isso sobre limite, quando x tende a menos 2, de 5 menos 3x. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, esse primeiro passo não tem como simplificar, é assim mesmo. O próximo passo, aí sim eu já vou fazer um pouco mais rápido. Então, vou fazer aqui embaixo, porque não vai caber em cima. Então, aqui eu já vou usar tanto o da diferença, como o da potência e da constante também. Então, aqui vai ficar limite, quando x tende a menos 2, de x, já vou tirar a potência, elevada a 3. Ok? Então, já apliquei aqui duas propriedades, a distributiva e o limite da potência. Mas, aqui também já vou aplicar outras duas propriedades. Então, já vou
fiz a divisão dos limites, né? Quebrei em somas e subtração. Aqui vou tirar a constante de dentro do limite. E já vou tirar a potência. Então, vai ficar... Então, vai ficar limite quando x tende a menos 2. Não esquece de botar tudo, viu? Limite. Tem gente que esquece de botar essa parte de baixo aqui. Ó. Quando x tende a menos 2 de x, tudo isso elevado a 2. Então, observe que o 2 saiu. Ó. O 2 sai do limite, só fica só a potência só no x. E depois só fica a potência no limite com o x. Menos limite de 1. Quando x tende a menos 2. Então, já fiz um pouco direto. Então, esse aqui eu fiz bem passo a passo. Nesse eu fiz um pouco direto já. Separei primeiro o limite do quociente, depois já fiz todos os passos aqui, né? Limite da diferença, limite da soma, limite da potência, o limite da constante vezes a função e o limite da potência aqui também. Embaixo, limite da diferença, limite de 5, quando x tende a menos 2, menos da constante, né? A constante sai do limite. 3, limite de x, quando x tende a menos 2. Então, observe que sempre eu tenho que chegar nessas duas coisas aqui. Ó. Limite de uma constante ou limite da função de identidade. São os dois limites que a gente sabe calcular. A gente só aprendeu a calcular esses dois limites. O limite de uma constante, que é a própria constante, e o limite da função de identidade, que é para onde o A está indo. Então, limite de x quando x tende a A, para onde x está indo. Limite de x quando x tende a A é A. Limite de uma constante é a própria constante. Eu nem me preocupo com o que está embaixo. Limite de uma constante é a própria constante. Limite de x quando x tende a A é A. Então, basta saber esses dois limites, que eu calculo qualquer limite. Sabendo esses dois limites e as propriedades, eu calculo qualquer limite. Então, veja que sempre resulta nesses dois. Limite da função de identidade, limite da função de identidade, limite da constante. Limite de uma constante, limite da função de identidade. Então, se resume sempre essas coisas. Então, sempre eu tenho que chegar nisso para poder resolver. Posso começar a resolver quando eu chego. Quando x tem a menos 2. Menos 2. Então, menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado a 3 mais 2 vezes limite de x quando x tende a menos 2. Espero que você responda. Menos 2. Ali eleva Menos 2 ao de cubo, novo. né, professor? Oi? Ali eleva ao cubo, né? É, isso. Depois eu vou resolver isso. Então, aqui dá menos 2 elevado a 3, mais 2 vezes aqui também dá menos 2, só que elevado a 2 agora. Menos limite de 1, quando x tende a menos 2 é quanto? 1. 1. Então, resolvi cada um desse aqui. Embaixo, a mesma coisa. Limite de 5, quando x tende a menos 2 dá quanto? 5. 5 menos 3 vezes limite de x quando x tende a menos 2. Menos 2. Pronto. Agora, conta simples para ser resolvida. Então, menos 2 elevado a 3 dá menos 8, né? Menos 2 ao quadrado dá 4, né? 4 vezes 2, 8. Menos 1. Embaixo, 5. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Embaixo, já sei que dá 11. E em cima, menos 8 com mais 8 vai embora, sobra menos 1. Então, a resposta, menos 1 sobre 11. Alguma dúvida?
Não, senhor. Simples e fácil? Simples e fácil. Ou seja, basta saber. Por isso que eu digo que cálculo é muito simples e é muito fácil. Basta saber isso aqui, você calcula qualquer limite. Qualquer limite. Basta saber que o limite da constante é a própria constante. Limite de x quando se estende a A é A. Basta saber isso e aplicar as propriedadezinhas que são simples. Limite da soma é a soma do limite, limite da diferença é a diferença do limite, limite do produto é o produto do limite, limite do quociente é o quociente do limite, limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, limite da potência é a potência do limite, limite da raiz é a raiz do limite. Então, coisa simples. Propriedade da substituição direta. Então, se f for uma função polinomial ou racional, e a estiver nesse domínio de f, então eu tenho que o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Então, observe que a substituição direta eu só posso fazer quando a função é polinomial. Se ela for polinomial, eu não me preocupo com mais nada. O limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Ou, se ela for racional, aí eu tenho que ver se A está dentro do domínio. Ou seja, se racional é quando é fração, né? Quando é fração, eu tenho que ver se o denominador é diferente de zero. Se o denominador for diferente de zero, também é só substituir. Quando é polinomial, como não tem denominador, não tem problema, é só substituir. Quando é racional, se tem denominador, eu tenho que ver se o denominador não vai zerar. Se ele não zera, é só substituir também. Exemplo. Então, eu quero aplicar substituição direta. Se eu substituir direto aqui, 1 menos 1, 0. Então, 1 menos 1, 0, então não posso aplicar a substituição direta. Posso resolver usando as propriedades? Também não. Por quê? Para usar a propriedade, o limite da parte de baixo tem que ser diferente de zero. E aqui vai ficar igual a zero, né? Se eu aplico aqui limite de x menos 1 quando x tende a 1, quando eu substituo, dá zero. Então, eu não posso aplicar aquelas propriedades e nem posso fazer substituição direta. Então, o que é que eu faço aqui? Se eu fosse desenhar esse gráfico aqui, dessa função toda aqui, x2 menos 1 sobre x menos 1, esse gráfico seria assim, com uma bola vazia aqui em 1. Ou seja, a função é essa, porém, em 1 ela não existe. Quando eu coloco 1 no lugar do x, ela não vai existir. Vai ter uma bola vazia. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Então, quando eu tenho esse tipo de função, eu devo fazer a seguinte coisa. Eu sei que essa função aqui, x2 menos 1 sobre x menos 1, isso é igual, eu posso fatorar isso aqui. Fatorando isso aqui, eu sei que é x. Eu sei que isso é x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui, lá no primário, a gente aprende o seguinte, que 3 vezes 5 dividido por 3, isso aqui é 15 dividido por 3, que é 5. É a mesma coisa eu fazer isso. Eu posso dividir antes de multiplicar. Eu divido 3 por 3, dá 1 em cima e 1 embaixo. 1 vezes 5 é 5. Acabou. Então, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Isso aqui é igual a isso. Se eu fizer a distributiva aqui, volta a ser a mesma coisa. Eu estou escrevendo a mesma coisinha. Isso é isso aqui. Como é que eu faço isso aqui, professor? Saber fatorar, sair daqui para cá. Então, aqui, normalmente a gente faz o jeito mais fácil de fazer isso aqui é usando a equação do segundo grau, né? O Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Ou seja, como a equação é do segundo grau, eu sei que pode ter duas raízes, né? Pode ter ou duas raízes distintas ou duas raízes iguais, significa uma ou não tem raiz nenhuma. Nesse caso, como zerou em cima e embaixo, é porque tem raiz. Então, se tem raiz,
quando eu faço a equação de Bhaskara, eu vou achar x1 e x2. E aí, qualquer equação de segundo grau desse tipo, x2 mais bx mais c, isso é sempre igual a x menos x1 vezes x menos x2. Isso é sempre igual a isso. Então, eu descubro quem é x1 e descubro quem é x2. Nesse caso, x1, por exemplo, foi menos 1, porque com esse menos ficou mais, e x2 foi 1. Por isso que está x menos 1, porque aqui esse deu menos 1 e esse deu 1. Quando eu substituo, x menos 1, então ficou x mais 1, e x menos 1. Então, são as duas raízes. Porque, observe, se eu boto menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 é 0. Então, menos 1 é raiz, porque raiz significa qual número que zera a função, né? Então, menos 1 é raiz. 1 também é raiz, porque se eu boto 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 é 0. Então, eu tenho as duas raízes, menos 1 e 1. E aí, voltando para cá, o que a gente aprendeu lá no primário, se eu tenho um produto e um quociente, eu posso fazer o quociente primeiro. Então, observe que eu tenho um produto, esse vezes esse, tudo isso aqui vezes isso, e aqui é um número só, é x menos 1. É um número só. Não pense que é dois números, que é x, um número, e menos 1 é outro. Não, é um número só, que é igual a esse número só aqui de cima. Então, eu posso cortar x menos 1 com x menos 1. Então, é um número só aqui e um número só aqui. Então, a resposta, x mais 1. Ah, professor, mas essa função aqui é diferente dessa. É diferente, realmente. Isso aqui é diferente disso. Porém, ela só é diferente nesse ponto, em x igual a 1. Observe, se eu boto x igual a 1, 1 mais 1 dá 2. E aqui, quando eu boto x igual a 1, dá 0 sobre 0. Então, em x igual a 1 é diferente. Mas em qualquer outro ponto aqui, diferente de 1, eles são iguais. Por exemplo, se eu pego meio, meio mais 1 dá o quê? 2 mais 1 dá 3 meio aqui. Se eu faço aqui meio, meio ao quadrado dá 1 quarto, menos 1 sobre meio, menos 1. Isso dá igual, menos 4 com mais 1 dá menos 3 quarto. E aqui, menos 2 com mais 1 dá menos meio. Menos com menos dá mais. Aqui eu posso fazer extremos. 3 vezes 2, 6. Por meios, 1 vezes 4, 4. Simplificando por 2, 3 meio. Observe que o resultado é igual. Se eu boto 0, 0 mais 1 dá 1. Se eu boto 0, 0 vai ficar menos 1 sobre menos 1, que é 1 também. Se eu boto 2, 2 mais 1 é 3. Se eu boto 2, 4, menos 1 dá 3. E 2 menos 1 dá 1. Então, 3 sobre 1 é 3 também. Qualquer número que eu botar, diferente de 1, vai ser iguais. E como o limite é x indo para 1, x tendendo a 1, não é x em 1, é x tendendo a 1. Então, o ponto 1 não interessa. O que interessa é próximo de 1. E se próximo de 1, essa função aqui, próximo de 1, essa função aqui é igualzinha a essa, então, ao invés de eu trabalhar com essa, que é complicada, eu trabalho com essa. Então, isso aqui eu faço isso. Isso é igual a limite quando x tende a 1, faço a fatoração, x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Simplifico. Não esquece de botar a palavra limite, viu? Tem muita gente que esquece de botar a palavra limite. Porque sem o limite não é certo. Porque sem o limite, essa função não é igual a essa. Com o limite é igual. Porque sem o limite, em 1, elas são diferentes. Como no limite, 1 não me interessa, o que me interessa é próximo, então elas são iguais. Então eu tenho que botar limite aqui. Limite
esse limite aqui é igualzinho ao limite de x mais 1, quando x tende a 1. E agora não tem mais nada para zerar. Isso aqui é uma função o quê? Polinomial. Se é uma função polinomial, eu posso substituir direto. Substituição direta. Eu vou pegar esse 1 e jogar aqui dentro. Então, vai ficar 1 mais 1 e dá 2. E o limite de 2 é 2. O limite de uma constante é a própria constante. Então, quando eu substituo, 1 mais 1 dá 2. Então, se eu quisesse ser rigoroso, eu teria mais esse passo. Ficaria limite de 1 mais 1, quando x tende a 1, que é igual a limite de 2, quando x tende a 1, e limite da constante é a própria constante, 2. Então, se eu fosse mais rigoroso, eu ainda tinha que ter esses dois passos antes de botar a resposta. Mas aqui já está bom. Então, limite de uma constante, limite de uma função polinomial é só substituir o valor. Então, substituir 1 mais 1 é 2, limite de 2 é 2. Então, conseguiram entender isso aí? Simples e fácil? Então, eu vou botar aqui alguns exemplos. Já passamos do nosso horário, né? Eu vou botar aqui algumas aplicações desse tipo de problema que a gente encontra. A gente vê e aparece uma coisa assim, 0 sobre 0, uma indeterminação. Então, quando aparece uma indeterminação, a gente tem que ter algumas estratégias para resolver. Então, essa primeira aqui, a gente fatora, resolvendo por básica lá em cima, e eu acho duas raízes, sempre vai aparecer uma igualzinha a de baixo. Então, se não aparecer uma igual a de baixo, é porque você fatorou errado, viu? Sempre tem que aparecer igual a de baixo, é para poder cortar. Outra maneira, quando eu tenho um polinômio aqui, um produto notável aqui, né? Um produto notável aqui, que quando eu substituo h por 0, substituo aqui h por 0, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 9 menos 9 é 0. Então, eu tenho 0 sobre 0 de novo. Vocês ainda estão aí, pessoal? Sim. Sim, professor. Ok. Fica um silêncio, eu fico com medo de ter caído a conexão. Então, eu tenho 0 sobre 0, então eu tenho que me livrar disso de novo. Aqui é a mais simples que tem, né? Produto notável. Então, eu desenvolvo o produto notável. Limite, quando h tende a 0, deixa o h embaixo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, vezes h, 6h, mais quadrado do segundo, h ao quadrado, menos 9. Então, essa parte toda aqui foi o desenvolvimento desse produto notável aqui. Ó. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Lá do 8º ano. Isso a gente aprende lá no 8º ano. Olha o 9. Aí é o que, professor? Oi? O 6H eu não entendi, não. Quadrado do primeiro... Vou botar aqui a fórmula. Eita. Tá todo mundo vendo ainda? Aí a transparência? Acho que travou, professor. Travou? Só o negocinho. Voltou? Pronto, voltou agora. Então vamos lá. A fórmula é a seguinte. A fórmula matemática lá que a gente aprende lá na 8ª série. A mais B ao quadrado. É quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado segundo. Então, a fórmula é essa. Se eu tivesse A menos B ao quadrado, seria quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado segundo. Também tem a fórmula do cubo. Eu só vou botar essa daqui, viu? Depois vocês pegam lá o livro de 8º ano e vê essas formulazinhas todas. O cubo é cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo
mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Então, vocês vejam, revisem essa fórmula todinha, produto notável, no livro do oitavo ano do ensino médio. Ensino fundamental, oitavo ano do ensino fundamental. Então, aqui eu fiz quadrado primeiro, quadrado de 3 é 9. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes H, 6H. Mais quadrado de H, está aqui, H ao quadrado. Menos 9, que já estava aqui. Então, mais 9 com menos 9, vai embora. Observe que se eu substituir, ainda zero. H vezes 6, 0 vezes 6 é 0, 0 ao quadrado é 0 sobre 0. Então, continua tendo 0 sobre 0. Mas agora, tudo aqui tem H. Tem H nesse, tem H nesse, tem H nesse. Então, eu posso botar fator comum em evidência. Então, limite, quando H tende a 0, em cima, H em evidência, fator comum em evidência. Também lá no oitavo ano tem esse assunto também, colocar fator comum em evidência. Ou seja, aqui é 6 vezes H. Eu tirei H, sobrou 6 dentro. Mais H ao quadrado é H vezes H. Um H saiu, sobrou outro H dentro. Se eu fizer a distributiva, volta a ser a mesma coisa. 6 vezes, H vezes 6 é 6H. H vezes H é H ao quadrado. Então, continua sendo a mesma coisa. Se eu substituir, 0 em cima e 0 embaixo. Porém, deu uma travadinha aqui. Vou esperar isso aqui. Porém, observe que, de novo, eu tenho isso aqui. H vezes alguma coisa aqui sobre H. Ou seja, é aquele caso de novo. É 3 vezes 5 sobre 3 de novo. Um número vezes outro, dividido por um número conhecido. H vezes outro número aqui, veja que está entre parênteses, é um número só, sobre o H. Então, é como se fosse o 3 e o 3 para cortar. Sobrou limite de 6 mais H, quando H tende a 0. Ou seja, aqui é uma função polinomial. De novo, polinomial do primeiro grau. Então, eu posso substituir direto. No lugar de H, coloco 0. Então, vai ficar 6 mais 0 dá 6. Limite de 6 é feito. Vou andar mais rápido, porque a gente já extrapolou o nosso horário em 10 minutos. Só mais um exemplo que sempre cai. É raiz. Eu substituir, vai ficar raiz de 9, né, porque vai ficar 0 aqui. Raiz de 9 é 3. 3 menos 3, 0 em cima. E embaixo, 0 também. De novo, eu tenho 0 sobre 0. Então, se eu tenho 0 sobre 0, eu tenho que resolver, me livrar desse problema, desse 0 vezes 0 sobre 0. Então, para eu me livrar disso, sempre que tem raiz, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dessa raiz. O conjugado significa o quê? Se é menos aqui, vira mais. Se é mais, vira menos. Então, T2 mais 9 era menos, virou mais. Embaixo, repete a mesma coisa. T2 mais 9 era menos, virou mais. Observe que eu estou pegando um número aqui, isso aqui tudo é um número, e multiplicando por outro número. Só que esse outro número é 1, porque um número dividido por ele mesmo é 1. Sempre quando chega ao final da aula começa a travar bastante. Parece que cansa o computador. Então, um número dividido por ele mesmo é 1. Então, eu estou multiplicando tudo isso aqui por 1. Então, não estou mudando nada. Porém, visualmente muda. Isso aqui vai ser igual a limite, quando t tende a 0. Em cima, vai acontecer um fenômeno chamado diferença de quadrados. É isso aqui, A mais B vezes A menos B. Lá também do oitavo ano do ensino fundamental. A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você faz a distributiva aqui, vê que realmente dá isso. Então, não preciso perder tempo fazendo a distributiva. Então, isso aqui é como se fosse meu A. É tudo isso aqui como se fosse A. E o 3 como se fosse B. Então, eu tenho A menos B vezes A mais B. Esse caso aqui. Então, quando eu multiplico A mais B com A menos B, isso aqui vai ficar A ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado é T2 mais 9. Diga. Alguém falou alguma coisa aí? Travou a transmissão. Travou.
Tá travado ainda? Tá. Vocês não estão vendo, não, aqui, essa diferença de quadrados, A mais B vezes A menos B, igual A ao quadrado menos Não, B ao não. quadrado? Não. Não? Travou no A mais B. Não voltou mais. Todo mundo deu essa travada ou só foi no dela? O meu travou também. Ah, ô. Então, vou sair e vou voltar. Deixa eu ver aqui Pronto, agora voltou. na tela principal. Tá ok. Voltar para cá. Ai, eita, aula grande ficou essa. Vocês têm aula depois dessa minha aula? Eu tenho só de tarde. Próxima aula eu compenso, viu? Próxima aula eu faço uma aula bem curtinha para compensar a aula de hoje que extrapolou. Já estou no último exemplo, para a gente encerrar a aula de hoje. Ô, professor, eu Oi, tava no posto vacinando mais cedo, aí eu perdi uma boa parte da aula. O senhor pode postar no Google Sala de Aula? vou postar. Assim que a gravação ficar pronta, eu posto lá a gravação para vocês. Tá bom, obrigado. Apareceu para vocês a transparência de novo? Sim. Vou botar lá na última página. Essa aqui. Então, lá no nono ano de novo, nós temos uma propriedade que é A mais B, de novo. Parece que não querem que eu explique essa propriedade para vocês, não, viu? Eu acho que eu vou explicar assim mesmo, viu? Dá um Ctrl Z. Tá aparecendo aí para vocês, não tá? Sim. Tá diferente, mas tá aparecendo, né? Oxi. Vou explicar assim mesmo para terminar essa aula. Então, eu tenho A mais B vezes A menos B. Isso é igual a A2 menos B2. Então, para eu conseguir chegar nisso aqui, eu multiplico em cima e embaixo do termo que está com a raiz, viu? Se a raiz estiver embaixo, é o conjugado do termo de baixo. Se a raiz está em cima, é o conjugado do termo de cima. Então, aqui vai ficar T2 mais 9. Conjugado significa o quê? Se é menos, vira mais. Se fosse mais, ia virar menos. Ora. Então, menos virou mais. Embaixo repete a mesma coisa. T2 mais 9 mais 3. Por quê? Isso aqui é igualzinho a isso. Então, significa um número dividido por ele mesmo é 1. Uma vez qualquer coisa, continua sendo a mesma coisa. Porém, isso aqui muda o visual dele. Vai ficar limite quando t tende a zero. Em cima vai ser isso aqui, isso aqui tudo é como se fosse o A menos B e aqui o A mais B. Então, quando eu multiplico, fica isso aqui ao quadrado. Então, raiz ao quadrado sai a raiz. Então, vai ficar T2 mais 9 menos, que é esse menos aqui da fórmula, 3 ao quadrado, que é o B ao quadrado, que dá 9. Embaixo, só vou repetir. T2 vezes T3.
Então, embaixo eu não mexo. Faço só colocar a multiplicação só Professor, pelo primeiro termo. T2 vezes tudo que está aqui. E em cima, 9. Raiz de T2 mais 9 mais 3. Observe, eu tenho T2 em cima, T2 embaixo. É aquela coisa de novo. É como se eu tivesse 5 e aqui 5 vezes 3. Então, aqui é 5 dividido por 15, dá 1/3. Ou seja, isso aqui corta com esse, sobra 1 sobre 3. Então, aqui é a mesma coisa. T2 dividido por T2. Então, T2 corta com T2, sobra limite, quando T tende a 0, de 1 sobre raiz de T2 mais 9 mais 3. Agora eu posso substituir o T por 0, porque já não zera mais. 0 ao quadrado é 0, raiz de 3 de 9 é 3, 3 mais 3 é 6. Então, isso aqui resulta em limite, quando t tende a 0, de 1 sobre, eu substituí aqui, no lugar de t 0, dá raiz e limite de 1 sobre 6 é 1 sobre 6. Né? Limite de uma constante é a própria constante. Então, eu fiz questão de escrever aqui 1 sobre 6 para ninguém se perder como foi que apareceu esse 1 sobre 6, substituindo o t por 0. Então, a resposta 1 sobre 6. Deu uma travada de novo aqui. Bem na hora de só dar a resposta final. Então, vocês podem botar aí. Isso é igual a 1 sobre 6. Vamos voltar para a tela principal. Parou. Então, 1 sobre 6 a resposta. E aí, a gente encerra a aula de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu parar aqui a gravação. O pessoal correu da aula, né? Só 11 pessoas